Fala pessoal, vamos para o nosso segundo projetinho. Então façam, né, dá o pause assim que possível, faça a réplica desse projeto. O que muda para a nossa vida aqui? Deixa eu até alterar o. Esse cara aqui é um componente novo, se chama fotorresistor. Você conhece ele normalmente daquelas fotocélulas, né? Aqueles aparelhos que quando escurece ele acende a luz. Já deve ter ouvido isso daí, né? Ou visto nas casas lá, né? Quando a claridade vai descendo até um ponto que você define, esse fotorresistor, ele é justamente ele é um componente que ele é mais resistivo ou menos resistivo de acordo com a intensidade da luminosidade, né? Então ele resiste mais ou menos de acordo com o quão claro está o ambiente. E aí você pode delimitar, a partir desse ponto aqui, quando fica escuro, eu gostaria de acender a lâmpada. Ou o contrário, conforme ele vai ficando claro, a partir desse ponto eu desligo a lâmpada. Então você consegue analisar por esse fotorresistor, né? Fotoluz, resistor, ele faz uma resistência de acordo com a incidência de luz, né? E aí, então você insere esse fotorresistor, você insere um resistor para o nosso LED de 220 ohms e para esse caso aqui, depois a gente entra nessa questão, um resistor para o fotorresistor no seu lado negativo de 500 ohms, tá? E aí você vai pegar também a perninha que está ligada no negativo, como esse fotorresistor só tem duas perninhas, não tem um positivo, negativo e uma para o Arduino, a gente liga o positivo direto ligado no positivo, o negativo com o resistor e a perninha dele ligado na porta A0, porque é analógica, porque nesse caso não vai analisar se ele está ligado ou está desligado, bem como um resistor ou um potenciômetro, a gente vai analisar o quão claro ou quão escuro, ou seja, oscila. Para isso tem que ser numa porta analógica, tá? Então dá um pause, replica esse circuito, chama de semana 3 projeto 2 e a gente já vai para o código. Com relação ao código, padrão, né? Deixa só o setup e o loop para a gente poder começar. Qual é a nossa lógica aqui? O que a gente vai fazer de conteúdo? De acordo com o fotorresistor, eu vou aumentar o brilho ou diminuir o brilho do LED. Nesse caso aqui não é um trabalho real, é só para você poder entender que como um componente, a gente vai simular ao iniciar esse componente, quando você clica nele, ele te dá uma barrinha em que você pode aumentar a luminosidade ou diminuir a luminosidade. E aí, de acordo com esse aumento ou diminuição, a gente vai aumentar e diminuir o brilho do LED também. Fazendo as devidas proporções, a gente poderia fazer que a lâmpada acendesse mais conforme o brilho do dia fosse diminuindo. A gente faz o inverso proporcional. Nesse nosso caso, a gente só vai usar essa barrinha como um sistema analógico para, de acordo com o que eu pego de valor desse fotorresistor no momento, eu jogo esse valor para o brilho do LED, como a gente fez no último projetinho lá, para poder economizar, só para você poder entender esse conceito, né? Mas de novo, você poderia usar inclusive o inverso contrário. Quanto mais claro, menor o brilho do LED. Quanto mais escuro, maior o brilho do LED, né? Então tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos analisar o que a gente tem. Eu tenho o LED ligado na porta 10 e o LED, como eu vou acender o LED, ele é uma saída. Então, o pin mode da porta 10 é um output. É isso que está 220, tá, 220. Enquanto o fotorresistor, ele vai me dar informações da luminosidade. Então, a porta A0, nesse caso, ele é um input, porque ele vai dar informações para o Arduino poder trabalhar, certo? Então, as coisas que a gente vai fazer lá no nosso setup é pin mode da porta A0 é um input. Pin mode da porta 10, que é o LED, é um output. E a gente vai ligar o monitor serial para poder usar essas informações juntos lá, tá? Então, insere lá pra gente que o pin mode da porta 0 é um input, pin mode da porta 10 é um output e também liga o monitor serial. E aí, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, eu vou analisar se realmente o meu componente, o fotorresistor, ele está funcionando. Como? Eu vou pegar o resultado do que ele me dá na porta A0 e vou jogar para o monitor serial para ver se aquilo está funcionando. Então a primeira coisa que eu vou fazer no loop é fazer um print do resultado dessa porta. Então, serial.println, ou seja, printa para mim lá no monitor serial o que? A porta A0, para eu poder ver se está funcionando. Então, eu vou fazer uma leitura, um analog read da porta A0
e vou mandar ele jogar no monitor serial. Se tudo der certo, aqui no monitor serial, de acordo com o mínimo aqui, né, de novo, é uma simulação, né, mas o mínimo que ele me dá de possibilidade é 3 e conforme eu vou aumentando, ele aumenta também, certo? O máximo de brilho para esse caso desse fotoresistor, com esse tipo de resistor que influencia, ele me joga o máximo de 508. A questão é, se eu vou usar isso como um brilho do LED, igual a gente fez no projeto anterior, no projeto do 1, o que eu fiz? Eu fiz o analog write do LED, da porta do LED, e eu usava a variável brilho para poder acender mais ou menos o LED, vocês lembram? Só que aqui, não sei se vocês lembram, a variável lá podia ir de 0, que era o mínimo de brilho, até 255, que é o máximo de saída de corrente da porta analógica. Nesse caso eu não consigo jogar 508. Por quê? Porque passa daqueles 255 que a gente teve até que fazer aquele controle para ele não poder passar. Então não consigo jogar, eu vou ter que fazer aqui, de novo, nosso objetivo é só para te mostrar que existe uma possibilidade. Eu vou fazer uma regra de divisão simplesmente por 2, que eu vou chegar muito próximo lá, só para poder ter uma... poderia ser um pouco mais preciso, fazer um cálculo ali, mas no nosso caso eu só vou dividir por 2, por quê? Porque metade de 508 vai dar 254, que é muito próximo ao 255 que a gente tem. E vai funcionar nesse caso, tá? Então o que eu vou fazer para poder começar? Eu já vi que se eu mando ler a porta analógica a 0, o menor valor possível é 3 e o maior valor possível é 508. Dividindo isso por 2, o menor valor possível é 1,5, que é metade de 3, e o maior valor possível é metade de 508, que é 254. Fico muito próximo aos limites do que eu poderia jogar de valor para uma porta analógica, e já me resolve. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse cara para metade, eu vou jogar dentro de uma variável. Então vamos criar, igual a gente fez no anterior, uma variável chamada brilho. Como só vai de 0 a 255, não tem por que fazer ela inteira. Vou ocupar espaço de memória desnecessário. Então vou criar ela do tipo byte, porque ela justamente vai no que eu preciso, que é de 0 até 255. Então, byte, cria uma variável do tipo byte, com o nome de brilho, é quase um trava-língua, e ela recebe 0 para poder começar. Então dentro de brilho eu vou colocar o valor do fotoresistor dividido por 2, beleza? Então, criada a variável, o que eu vou fazer? Brilho recebe analog read da porta a 0, ou seja, a mesma coisa que a gente fez ali em cima. Só que aí, de novo, né? Se eu faço, ele vai dar até 508. O que eu vou fazer? Dividido por 2. Que aí, se for mínimo 3 é 1,5, se for máximo 508 vai ser 254, está tudo muito perto, beleza? Então, brilho agora, a variável está recebendo metade do valor do que o fotoresistor me dá dentro da porta analógica lá, tá? Só para a gente poder testar para ver se isso realmente está dando certo, eu vou mandar printar o brilho para ver se está certo. Então vamos lá, serial.println de brilho. Só para ver se realmente está dando certo o mínimo e o máximo lá possível. Vamos lá. Então, repara que está 3 e 1. Deixa eu dar um delayzinho aqui um pouquinho maior, só para poder ver isso melhor. Meio segundinho só para fazer sentido. Então, 3 é o valor bruto e 1 é o valor na metade. Vamos aumentar aqui, vamos jogar no máximo. 508 é o valor cheio e 254 é o valor dividido por 2. Então tá dando direitinho. Significa que eu vou jogar para dentro agora do brilho do LED, já que ele está na porta analógica, o máximo 254, que é o valor dividido por 2, e o mínimo 1, que é 3 dividido por 2, que na verdade é 1,5, mas como é o inteiro, ele tira a fração, né? E vira 1. E aí fica muito próximo do que a gente quer lá. Ele vai quase que acender na totalidade o LED e também quase que vai apagar na totalidade o LED lá. Então o que eu preciso fazer agora? Bem simples. Só vou jogar essa variável para dentro da porta a 0, certo? Então só para deixar bonitinho aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar antes aqui um serial. Serial.print para não quebrar. Print para não quebrar a linha. Eu vou colocar um textinho só para poder aparecer. O brilho
do LED. E aí em seguida ele vai escrever o brilho para poder só ter esse controle, né? O daqui eu já vou colocar em parênteses porque já não precisa mais para mim. Então ele só vai já me mostrar o resultado do brilho já dividido entre 0 e 255, né? O máximo possível lá. Então agora sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele escrever dentro da porta 0 o valor de brilho, né? Então analog, como aqui eu fiz a leitura, agora eu vou escrever lá analog write da porta 10, que é o LED. Então estou mandando escrever na porta do LED qual é a intensidade? Brilho. Porque se eu coloco um valor aqui, ele nunca mudaria. Se eu uso o brilho, de acordo com o que eu mudar do fotorresistor, ele também vai mudar aqui. Então, resumindo, deixa eu diminuir um pouquinho dali aqui para não ficar menos sutil. Então, basicamente, o que a gente fez? Eu mandei uma variável do tipo byte chamada brilho receber o que ele faz de leitura do fotorresistor dividido por 2. Aí eu mando ele printar, mando ele te mostrar qual é o valor do fotorresistor naquele momento, e eu vou aproveitar esse valor que já é dividido por 2, mínimo de 0 a 255, e vou colocar dentro do LED, ou seja, ele vai, de acordo com que eu aumento a intensidade do fotorresistor, ele aumenta do LED, de acordo com que eu diminuo, ele diminui do LED. Vamos testar o bonito. O brilho do LED é 1, repara que ele está bem apagadinho. Deixa eu diminuir um pouquinho. Se agora eu aumento, repara que o LED também aumenta a intensidade até o seu máximo lá de 254. Ficou muito próximo do limite, né? Então eu uso a barra do próprio fotorresistor. Aqui está inverso, mas era só para vocês poderem entender, né? No caso aqui, conforme ficou mais claro, ele acendeu mais o LED. Conforme foi ficando escuro, ele foi diminuindo a intensidade do LED até o seu mínimo lá. Beleza? Nesse caso aqui, que eu queria mostrar para vocês, que era só uma revisão do que a gente fez. Primeiro, um componente novo, que é o fotorresistor, né? Ele tem mais ou menos resistência de acordo com a luminosidade. Repara que ele dá mais resistência, ele é mais resistivo conforme a intensidade do sol ali, né? De acordo com a claridade que chega nele. E ele é menos resistivo, gera menos resistência quando tem menos claridade, menos foto chegando nele, né? E aí a gente usa essa slide bar aqui, né? A transição para poder acender mais ou menos o LED. Se quisesse, num caso real, você ia inverter, né? Quanto maior o brilho, menor a intensidade do LED. E vice-versa. Tá bom? Esse daqui, então, queria que vocês entendessem. Fizesse uma revisão do Analog Write e do Analog Read. Analog Read ele lê da porta analógica. Analog Write ele escreve numa porta analógica. Só lembrando que ele está ligado na porta 10, que nativamente é uma porta digital, mas ela trabalha, porque ele tem esse tiozinho, como porta analógica. As portas que não tem o tiozinho, ele não trabalha na porta como forma analógica, simplesmente digital. E aí esse outro cara está ligado lá embaixo na porta analógica, aí sim, trabalhando nativamente porta analógica. Beleza? Semana 3, projeto 2. Manda ver e aí a gente já vai pro próximo. Valeu!